Gente, tudo bem? Aqui em Doha, no Catar, o Flamengo concluiu a sua preparação para o jogo contra o Pirâmides do Egito amanhã, semifinal da Copa Intercontinental. A boa notícia é que pelo segundo dia seguido, o atacante Pedro foi para o campo, trabalhou com o grupo. Cresce a expectativa, o otimismo para que o camisa 9 do Flamengo tenha pelo menos a chance de jogar alguns minutos contra a equipe africana, nesse jogo que é decisivo. Quem passar vai enfrentar o Paris Saint-Germain da França na grande decisão no dia 17 de dezembro. O Pedro não joga desde 23 de outubro pela Libertadores contra o Racing, quando ele fraturou o antebraço. Depois, durante a recuperação da fratura, ele sofreu uma lesão muscular na coxa, mas Felipe e Departamento Médico do Flamengo trabalham com otimismo para que ele possa ficar disponível. Sobre o time, talvez tenhamos algumas alterações, mas a base da equipe deve ser mantida para esse jogo de amanhã, que começa às 2 da tarde no horário do Brasil. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, Richard. Essa é a maior expectativa, né? Se teremos Pedro ali à disposição no banco de reserva, se ele entra alguns minutos. Essa é a grande dúvida do Flamengo amanhã. Como disse o Richard, 2 horas da tarde, tem bola rolando. O pré-jogo começa cedinho, 12h30, aqui na tela do Sport TV. Mas vamos ouvir o Felipe Luiz, antes da gente conversar aqui sobre o que... Sei que Betão e Raed acham que vai passar na cabeça do Felipe Luiz para essa partida amanhã. Mas vamos ouvir primeiro, então, o treinador do Flamengo, que hoje deu uma entrevista coletiva e falou sobre algumas dúvidas, principalmente já na expectativa de passar pelo Pirâmides e enfrentar o PSG na grande decisão do Intercontinental. É um treinador que entende muito bem essa fase defensiva do jogo. Pelo que eu pude analisar, é um time que se defende muito bem, entende muito bem coberturas e compactação das linhas. Então, sem nenhuma dúvida, o Al-Ahly, que é um dos times melhores trabalhados da Arábia, sofreu muito para poder entrar nesse bloco defensivo deles. Portanto, temos que estar, primeiro, muito bem taticamente posicionados no campo, mas o principal é que os jogadores estejam com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino e nos dias prévios também que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, sim, ter minutos no jogo de amanhã. Vou começar pelo final da entrevista. O Felipe já deixou claro, né? Se tiver condições de treinar bem, vai ter minutos no jogo de amanhã. Ideal. Mas você imagina mudanças no time, Betão, em relação... Porque enfrentou o Cruz Azul. O Cruz Azul foi aquele Flamengo titular das últimas partidas decisivas, né? Com a mudança na zaga, o retorno do Léo Ortiz ao time. Você imagina que ele possa fazer alterações para essa segunda partida? Lendo sobre o Flamengo, eu li hoje que, por questão de carga, poderia ter uma questão de começar poupando o Alexandro e Bruno Henrique. E Bruno Henrique, né? Para jogar com Plata e com... E que o Alexandro foi mais comum nessa temporada que ele tivesse algumas vezes esse descanso, né? Mas o Bruno Henrique também poderia ser poupado. Assim, eu acho que o titular, a linha de defesa do Flamengo titular, é algo assim, para ficar na história do Flamengo, é titular. Quando troca, tirando o Danilo, baixa muito. Então, assim, não é o caso, vai ser uma troca só, né? Mas quando jogou na temporada Royal e Ayrton Lucas e alguma mexida no miolo da zaga, o Flamengo sofreu muito, não teve mesmo controle, não teve mesma segurança, não teve nada do que a zaga titular entrega, a linha titular entrega. Tanto que muitos torcedores cobram por que não aparece mais o Vinha, né? Que é um jogador até parecido mais com o Alexandre do que o Ayrton Lucas. Sim. Mas é uma questão física que o Felipe deixou claro que ele não está ainda no mesmo nível. Mas o Felipe está estudando o time do Pirâmides, né? O Ayrton Lucas, ele entrega ofensivamente, mas deixa a desejar em alguns momentos na concentração na parte da defesa. Mas assim, o Felipe, repito, ele está debruçado sobre o Pirâmides, as características.
se for necessário ele entender que vale esse risco, né? Porque o Pirâmides, imagino, eu não conheço o time do Pirâmides, mas imagino que o Pirâmides vai entrar em campo e vai jogar. Não vai ficar esperando, não vai ficar retrancado, ele vai jogar. Acho que ele vai jogar. Sei não, hein? Eu vi o jogo do Pirâmides contra o Al-Ahly, eu busquei... Completo. Eu vi o jogo completo do Pirâmides contra o Al-Ahly agora, né? Recentemente, eu não vi quando aconteceu. Foi uma vitória, de certa forma, surpreendente, né? Surpreendente, é um time que joga taticamente, né? Não é aquele negócio que é de outro mundo. Ele segura o lateral esquerdo para fazer a saída de 3 junto com os 2 jogadores, junto com os 2 defensores, libera o lateral direito. Só que o lateral direito, ele não vai para o ataque como um ponta direita, ele vai como um meia armador, que é o Chibi, C-H-I-B-I, que é inclusive reserva do Hakimi na seleção marroquina. Então é um lateral direito que consegue construir muito por dentro. E aí os pontas, geralmente são pontas, por exemplo, o Flamengo tem o Lino pela direita, pela esquerda, que é destro, que é o pé trocado para cortar para dentro. O time do Pirâmides, ele gosta de jogar com os pontas com o pé do lado do campo. Certo. Então, o jogador destro joga pelo lado direito, o jogador canhoto joga pelo lado esquerdo. Por quê? Porque eles tendem a levar essa bola para a linha de fundo para cruzar para o atacante de referência. Então, é um time se o Flamengo é um time muito rápido nas laterais, então acho inclusive o encaixe do Ayrton Lucas no lugar do Alexandro positivo. E é um time que geralmente, o Felipe Luiz falou que é um time que é muito compacto, mas nesse jogo que eu vi é um time que deu espaço entre as linhas, tanto a linha defensiva para o meio de campo, quanto a distância entre os jogadores. Ali, os zagueiros eles ficam um pouco mais distantes entre si. Então, pode ser que essas opções do Felipe, o Ayrton Lucas e o Plata, sejam opções, inclusive, mais prudentes para encaixar com esse para encaixe com o jogo contra o Pirâmides do que propriamente opção para descansar jogador. Acho que o Plata no lugar do Bruno Henrique pode ser uma boa solução e o Ayrton Lucas no lugar do Alexandro, para mim, é a melhor opção. A gente tem até o campinho para botar do Flamengo provável aqui, a gente vai botar já no telaço. Diga, Betão. Não, lembra que o Felipe faz isso, né? No Mundial, no Super Mundial, contra o Chelsea, ele troca o Ortiz pelo Danilo taticamente, né? Foi uma questão de física, não foi taticamente no jogo. A gente está colocando já o Emerson Royal e o Ayrton Lucas na lateral direita e algumas dúvidas, né? Caso ele dê minutos a outros jogadores. O De La Cruz poderia entrar na vaga do Jorginho. A dúvida é sempre, né? Se Carrascal ou Luiz Araújo. E ali o que a gente deve ter de substituição também do Plata no lugar do Bruno Henrique, com o Cebolinha talvez ganhando mais minutos nessa partida. O que a gente tem tido é Samuel Lino e Carrascal, né? Esse tem sido o Flamengo titular. Samuel Lino pela esquerda, Carrascal na direita e Bruno Henrique improvisado ali como centroavante. A gente está apostando no Samuel Lino no banco, Cebolinha começando o jogo, e aqui uma dúvida entre Carrascal e Luiz Araújo. Aqui nessa linha de defesa aqui, fizeram a torcida do Flamengo ter arrepios agora. Trocar os zagueiros. Hoje... Vale lembrar Carrascal, né, também um titular. Vale lembrar que o Felipe Luiz não faz tantas alterações assim. Eu tô achando... eu acho que são muitas alterações, também não imagino. Ele geralmente muda 3 ou 4 A no opção máximo. do Danilo é porque o Léo Ortiz acabou de voltar ao time, jogou o primeiro jogo. Talvez faça até sentido voltar com o Danilo, até pela questão de ritmo de jogo, de física mesmo, de um zagueiro que tá voltando. Eu vi muito torcedor pedindo o Danilo na competição. Sim. Até para uma possível final, lembrando como foi o jogo do Chelsea, que o Felipe também utilizou ele pelo enfrentamento. Acho que entende-se que o Danilo ele é melhor do que o Ortiz para o confronto. Agora, o Ortiz tem a qualidade maravilhosa da saída do jogo, que é importante também. Que o Danilo também tem. O Danilo também tem. Mas menos, né? Acho que a questão dos Não lançamentos, cego com a né? Acho que a saída que o Léo Ortiz dá mais vertical, ele tem uma característica até maior do que o Danilo. Agora, o Emerson Royal não vive uma grande fase. Acho que por isso que o Betão falou dos arrepios, né? Eu não acredito no Royal nesse jogo, não. A velocidade dos laterais vai ser importante para esse confronto. Né? Mas assim, eu também não acredito que ele vai modificar tanta gente assim, não. Eu acho que o Felipe não vai... Isso aí, a gente está falando de um time com 4 titulares só. Então, é semifinal, né? É um jogo que... acho que 2 posições... 2, 3, 4? Você disse muito bem, acho que essas 2 mudanças que se anunciou, até mais pelo encaixe do adversário do que uma questão de carga, né? Acho que de resto, assim, é o que tem de melhor, até porque a partida que a linha de defesa do Flamengo fez na final da Libertadores é algo que você tem que ir pulindo ali até acabar o ano, que foi quase beirando a perfeição.
Tem lá o lado do Palmeiras que não fez o seu grande jogo, o Abel não conseguiu se impor, muita bola cruzada, mas o que Varela, no caso o Danilo e o Léo Pereira e o Alexandre fizeram naquele jogo, é algo para ele mirar pensando em final, né? E tem a possibilidade, a gente está apontando ali do Cebolinha ganhar a vaga do Samuel Lino. Esse Essa tem sido uma disputa que está muito aberta. Vamos ver amanhã a confirmação dessa escalação algumas horas antes do jogo. Lembrando para você, 11h30 da manhã já tem Sport TV News, estarei por aqui, então me dê audiência que eu vou estar trabalhando. Às 11h30 da manhã já estaremos falando dessa partida. A partir de 12h30 o aquecimento no Sport TV e 2 horas da tarde a bola rola para Flamengo e Pirâmides, Copa Intercontinental de